E o Corinthians fez uma última investida por Thiago Maia. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o Palmeiras, que faturou bastante dinheiro, mas eu imaginava mais com o Palmeiras Pay. Bora te atualizar sobre o São Paulo. Pontas como Douglas Costa e também Bernard podem ser contratados. Fala ainda sobre Matiazinha a caminho do Flamengo, as últimas do mercado com o Fluminense mais perto de fechar com o Terans e de vender André para o futebol inglês por um caminhão de dinheiro. Tem também a novidade do Seabra, técnico da base do Cruzeiro, a caminho do Red Bull Bragantino. Neymar está rescindindo o contrato no Al Hilal, além de muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$5 para você fazer sua primeira aposta. Tá apertado de grana? Não tem problema. Clica no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo e a Aposta Ganha disponibiliza R$5 para você fazer sua primeira aposta. Tô colocando na tela sugestões para você se divertir nessa quinta-feira. Tem Vasco e Boa Vista, Campeonato Carioca, o Vasco com o time reserva, ainda assim aposto na vitória do Vasco. Também com reservas, o Fluminense visita o Volta Redonda, para mim empate. Na Copa São Paulo de Juniores, 21h35, Corinthians e América, imagino a vitória do Timão. Para completar, Campeonato Paranaense com Curitiba e PSTC, vou de vitória do Coxa. Para você ter direito aos R$5 da Aposta Ganha, super simples. Pega o link que está no comentário fixo, faz agora mesmo o seu cadastro e automaticamente você já vai ver esses R$5 para fazer a sua primeira aposta. Combinado? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Corinthians. O presidente Augusto Melo anunciou nessa quinta-feira na TV Bandeirantes um acordo de R$240 milhões. O Timão se acertou com a Brax para venda das placas de publicidade em seu estádio. Esse acordo é de 5 anos, ou seja, Timão vai faturar R$48 milhões por temporada graças a essas placas. O antigo acordo era de apenas R$12 milhões. Bora falar também sobre Ranieri, ótima notícia para o Timão. Volante que não estava inscrito pelo Corinthians, deve aparecer no bid nas próximas horas. É que no meio da tarde dessa quinta-feira, o contrato dele com o Cuiabá, enfim, foi desfeito. E eu havia contado para vocês com exclusividade que a demora no registro do Ranieri como reforço do Corinthians estava atrelado ao não pagamento dos 800 mil euros da primeira parcela do jogador. Quero falar agora que o Flamengo vai ter seu confronto contra o União, marcado com um amistoso nos Estados Unidos para domingo, transmitido pelo Sport TV. Já o segundo jogo, em território americano, contra o Orlando City, no dia 27, terá transmissão da TV Bandeirantes. Para completar o giro de notícias, Rodrigo Fernandes, volante uruguaio do Santos, está a caminho do News Old Boys. O próprio Santos já trata o negócio como oficial, empréstimo até o fim da temporada. Camacho, ex-jogador do Santos, foi apresentado como reforço do Guarani e disse na entrevista coletiva que há bastante tempo não via tanta intensidade nos treinos. Será que o Santos treinava pouco? Para completar, o zagueiro Tomás Cardona desembarca nas próximas horas na capital cearense para ser apresentado como reforço do Fortaleza nessa sexta-feira. Zagueiro contratado junto ao Defensa e Justiça por R$3 milhões, que equivale a 100% dos direitos econômicos. Bora começar o vídeo falando sobre Neymar, para repercutir uma grande notícia ou um grande fake news que surgiu nas últimas horas e que dava conta de que Neymar teve seu contrato com o Al Hilal rescindido. A informação não confere. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Neymar e a pessoa assegurou que não há nenhum movimento nesse sentido, até porque, do ponto de vista financeiro, seria um enorme equívoco. O Neymar tem contrato até a metade do ano que vem com o Al Hilal e nesse período ainda tem mais garantia de receber 240 milhões de euros. Estamos falando de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Difícil imaginar que o Neymar abriria a mão de tanta grana. A partir da metade do ano que vem, livre do contrato e multimilionário, aí sim o Neymar vai poder escolher o caminho que seguirá daqui para frente. Bora falar agora sobre a possibilidade de o Cruzeiro perder Fernando Seabra. Aí você está se perguntando, mas o Fernando Seabra joga do quê? Não, calma. Ele é técnico do time sub-20 e esteve emprestado na reta final do Brasileiro. Ele e Paulo Autuori ajudaram a salvar o Cruzeiro do rebaixamento. Treinador que já havia feito um trabalho muito bom na temporada passada, comandando o Cruzeiro campeão mineiro sub-20, campeão da Copa do Brasil sub-20, o time que nessa temporada está classificado para as quartas de final da Copinha, Copa São Paulo de Juniores. Pois bem, Fernando Seabra interessa ao Red Bull Bragantino.
Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do Red Bull para saber se o time de Bragança Paulista já deu acordo como oficial e ainda não. O clube espera pelo fim da Copa São Paulo para tentar validar aquilo que havia sido acertado verbalmente com o Seabra. A ideia é transformar o técnico do Sub-20 do Cruzeiro no comandante do time B do Red Bull Bragantino. Ele assumiria a equipe Sub-23 com um projeto de a médio ou longo prazo virar o treinador do time principal, quando Pedro Caixinha, treinador português que recentemente renovou seu contrato até dezembro de 2025, deixar o Red Bull Bragantino, o Seabra terá caminho aberto para assumir essa condição. Salário muito maior em Bragança Paulista do que em Minas Gerais, mas ainda não há acordo entre as partes. Qualquer novidade eu atualizo para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de Bernard ou Douglas Costa serem contratados. O nome do Douglas Costa tem sido especulado no São Paulo. Vale a lembrança de que o Douglas não se acertou com o Cruzeiro, nome descartado. Já o Bernard, informação do meu amigo Igor Assunção, o Iguinho, que cobre o Atlético e que tem uma relação de muita proximidade com o Bernard. O Iguinho colocou o São Paulo como um dos candidatos à contratação do meio atacante, cujo contrato no Panathinaikos se encerra na metade da temporada. Importante contar que o Douglas Costa poderia chegar para agora, o Bernard só a partir da metade do ano. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e perguntei aí, esses dois nomes agradam, interessam? E a resposta do presidente foi, abre aspas, já temos muitos atacantes de lado de campo. Hoje precisamos de lateral esquerdo e de centroavante. Então, pelo que eu entendi da resposta, o Douglas Costa está descartado. É um atacante de lado que se juntaria a vários outros. Em relação ao Bernard, é uma discussão que vai acontecer um pouquinho mais para frente. Prioridade no tricolor é de um centroavante para a reserva do Caleri e de um lateral esquerdo que possa substituir o Caio Paulista e disputar a posição de titular com o lateral esquerdo Wellington. Contei pela manhã que Gilberto, 34 anos de idade, ex-Cruzeiro, foi oferecido ao São Paulo e está sendo analisado. Tem muita gente que gosta do Gilberto dentro do São Paulo, o grande problema é financeiro. Cara que ganhava 700 mil reais por mês nos tempos de Cruzeiro. São Paulo certamente não vai pagar tudo isso para alguém que será reserva. Bora mudar de assunto e trazer as últimas do Fluminense, informações importantes. O Flu está mais perto de fechar com Davi Terans, meio atacante uruguaio de 29 anos de idade, que já pertenceu ao Atlético Paranaense, foi vendido ao Pachuca no ano passado, 3 milhões de dólares ou 14 milhões e 400 mil. Tá sem clima no Pachuca, foi oferecido ao Fluminense e uma reunião nessa quarta-feira praticamente definiu a vinda do Terans para o Rio de Janeiro. A tendência é que esse acordo seja anunciado nas próximas horas. E se o Terans está chegando, o André está saindo. O jornalista inglês super conceituado trouxe a notícia de que o Fulham agora vai oferecer 30 milhões de libras fixas, mais 5 milhões de libras em bônus para fechar com o André. Negócio de 188 milhões de reais garantidos ao Flu, mais 31 milhões em bônus. A baita grana. Negócio precisa ser feito a qualquer custo se os números de fato forem apresentados com essas condições. Fluminense em compasso de espera, com vários atletas do time titular ainda curtindo o período de férias, porque o Flu, vocês vão lembrar, disputou o Mundial de Clubes no fim do ano passado. Bora falar agora sobre o Flamengo, e Matias Vinha será anunciado muito em breve como reforço rubro-negro. Há enorme otimismo depois da última reunião na Itália entre dirigentes do Flamengo e dirigentes da Roma. Tudo acertado entre os clubes, o negócio só não pode ser dado como oficial porque o Sassuolo ainda exige uma compensação financeira para liberar o atleta de forma antecipada. O Vinha pertence à Roma, mas está emprestado ao Sassuolo até o fim dessa temporada. O negócio deve ser menos complicado, por exemplo, do que aquele vivido pelo Internacional em relação ao Borré, que pertence ao Frankfurt e estava emprestado ou está emprestado ao Werder Bremen. O Werder é contrário à negociação. O Sassuolo não tem tanto poder de barganha, mas vai querer alguma compensação financeira e isso está sendo acertado entre as partes. O negócio pode girar na casa dos 9 milhões de euros, envolvendo a taxa de vitrine ao Sassuolo e também a compra do atleta junto à Roma. Ótimo lateral esquerdo que chega para disputar a posição com o Ayrton Lucas. Flamengo com talvez dois dos melhores laterais em atividade no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o Corinthians, que fez uma última investida em relação a Thiago Maia. Só para relembrar, antes mesmo de tomar posse, mas já eleito presidente, o Augusto Melo tinha o sonho de trazer o Thiago Maia. Foi até um pedido do técnico Mano Menezes e as tratativas com o Flamengo demoraram semanas. Fausto Vera iria para o Flamengo e, em troca, o Corinthians receberia o Thiago Maia e o Mateuzinho. O negócio acabou sendo desfeito, embora o Mateuzinho já tenha sido anunciado de forma oficial numa operação à parte. Empréstimo até o fim da temporada, inclusive o Mateuzinho está pedindo para ser chamado de Matheus França. Fausto Vera
pode se mudar para o Olympiacos, notícia que surgiu na tarde dessa quinta-feira e divulgada pelo Fabrício Romano. Mandei mensagem para o dirigente do Corinthians atrás de resposta. Assim que tiver qualquer novidade, atualizo para vocês. Quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às 7 da noite. E exatamente pela possibilidade de perder o Fausto Vera para o exterior, que o Corinthians fez uma última investida no Thiago Maia antes de o atleta se acertar com o Inter. O Inter e o Flamengo tinham uma combinação por um acordo de 3 milhões de euros. O Corinthians apareceu topando bancar os 3 milhões de euros e a tendência é que o Internacional precise subir essa oferta. Essa informação me foi passada por um dos representantes do Thiago Maia. A pessoa disse o seguinte, abre aspas, o Corinthians entrou forte na briga pelo Thiago, mas a tendência é que ele feche mesmo com o Internacional até o fim de semana, fecha aspas. Com a entrada do Corinthians na parada, o acordo ficou mais caro, em vez de 3 milhões de euros, o martelo deve ser batido por 4 milhões de euros ou 21 milhões e 400 mil reais, exatamente aquilo que o Flamengo havia investido quando comprou do futebol francês. Thiago Maia, 26 anos de idade, temporada passada de 64 jogos e 3 gols marcados. A última do Corinthians, nesse sábado, o Corinthians fará um treino aberto para a torcida na Fazendinha, no seu estádio lá no Parque São Jorge. Os ingressos ficarão à disposição em breve e serão trocados por 1 quilo de alimento não perecível. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que divulgou números do Palmeiras Pay, uma grande plataforma que permite ao torcedor fazer compras e se associar, ser correntista de um banco do Palmeiras, tá? Esse programa havia sido lançado há exatamente um ano e conta hoje com quase 600 mil palmeirenses correntistas, número estratosférico, muito acima das expectativas. E é exatamente por conta de um contingente tão grande que eu me dou ao direito de achar que o valor arrecadado pelo Palmeiras com essa parceria foi pequeno. Só 13 milhões de reais durante o período de um ano, com quase 600 mil correntistas. Detalhe, foram movimentados durante o período 500 milhões de reais em compras e transações nacionais e internacionais com cartões da Palmeiras Pay. 84% das pessoas que solicitaram cartões da Palmeiras Pay tiveram esses cartões emitidos e estão usando o cartão. Até por isso, diante de tantas cifras, achei que o Palmeiras poderia faturar um pouco mais. De qualquer forma, número relevante que tem ajudado até em relação ao Avante, que é o programa de sócios torcedores do Palmeiras. O Palmeiras sempre registrava uma queda no número de sócios entre os meses de dezembro e janeiro. Sem futebol, o pessoal deixava de fazer o pagamento e o Palmeiras perdia sócios torcedores. Como há uma participação entre o Palmeiras Pay e o Avante, não houve um registro de queda no número de sócios. Hoje o Verdão tem algo na casa dos 174 mil sócios torcedores. Só para arrematar, a expectativa do Palmeiras é de bater com a Palmeiras Pay em dezembro de 2024 1,5 milhão de membros desse programa. E você, já faz parte, gosta da ideia? O que achou dos números? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7, tem programa do Nicola. Abraço, tchau!